Olá amigos, paz e bens a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui a esse momento de reflexão da Palavra de Deus, do anúncio da Boa Nova, do renovar da esperança, do ânimo e principalmente nos levando à caridade fraterna com os mais necessitados. Hoje iremos refletir o Evangelho de Jesus Cristo que irá nos fortalecer por meio do evangelista Marcos. Mas antes quero convidar você a compartilhar comigo esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso a esse direcionamento à nossa vida cristã. Faça sua inscrição no canal Fatos e Emoções. Clique no sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar um novo vídeo, você seja notificado. Compartilhe os vídeos e faça seu comentário. Oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do seu Espírito, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus estava passando por um campo de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amados irmãos e irmãs, essas palavras ouvidas com bastante atenção e colocadas em prática principalmente dentro de nossos contextos, de nossas relações humanas, no trabalho, na escola, na família, onde quer que haja essa oportunidade, serão sempre palavras da salvação. E hoje, amados irmãos e irmãs, o Evangelho nos mostra esse episódio em que Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado, e seus discípulos começaram a arrancar espigas porque estavam com fome. Amados irmãos e irmãs, mais um embate aqui que se percebe entre Jesus com os fariseus da época. O fato aqui não é colocar a atenção de suas vidas nos outros e não em suas próprias vidas. Esse embate que perpassava no coração deles. Segundo nos ensina a moral cristã, um ato bom é um ato para ser bom supõe bondade, o objeto desse ato, a finalidade por que se pratica esse ato, as circunstâncias em que são cometido esse ato. São três realidades que estão em torno de um ato bom. Já uma finalidade má é totalmente diferente. Corrompe, tira todo o objetivo, exalta o ego de quem a pratica, para querer somente aparecer, e não para mostrar uma boa ação por ser uma boa pessoa de coração. Invocando a Torá, os fariseus criticam a atitude de Jesus, dos discípulos que transgrediam a lei do sábado. Na época de Jesus, a lei valia mais do que o ser humano. Imagine, uma lei pressupondo a vida, está acima da vida e da prática do bem. Jesus não aboliu nenhum ponto da lei mosaica, mas reivindicou a sua correta interpretação e mostrou princípios fundamentais dessa lei por meio de sua palavra, por meio de seu ensinamento, pois ela é para servir o ser humano e não o contrário, para gerar transformação e não para o prender em correntes ultrapassadas. Deus transmitiu ao povo a lei do sábado, através de Moisés, para que não houvesse abuso na escravidão, fosse sinal da aliança e de partilha, sem acúmulo de bens por parte de alguns, gerando necessidade, entre outros. Não era nesse sentido. E olhando para a nossa realidade, muita coisa se transformou.
E aí eu pergunto a você, amado irmão, amada irmã que me acompanha agora nesse momento, para fazer o bem e ao encontro da necessidade do outro, para gerar empatia, para a prática das orientações do Santo Evangelho, que é a palavra fecunda de vida, de transformação, é preciso que tenha um dia específico ou basta a ocasião para fazer o bem? É lógico que o bem pressupõe o tempo, o bem pressupõe o momento, há ideologias ultrapassadas. Não cabe aqui a discussão se devemos praticar nossa espiritualidade em um domingo ou em um sábado, mas pressupõe-se a questão da bondade de Jesus, do fazer o bem. E olha que aqui Jesus nem critica o ato deles terem cometido um erro ao pegar as espigas pertencentes ao campo de outras pessoas, invadir o território, como quem dissesse assim, roubaram lá as espigas. Jesus não vem apontar dedo para essas negligências do ser humano, mas é a necessidade que os levou a cometer o ato de alimentar-se. O Evangelho de Jesus é tão maravilhoso e misericordioso que não é um Evangelho que aponta dedo para nossas quedas, para nossas falhas. Nos faz corrigir as falhas, sim, nos transforma em novas criaturas, mas estende as mãos para nossas falhas. E o ato de alimentar-se em dia de sábado é o ato que nos faz perceber que o bem deve ser feito a todo instante, a todo momento, a todo lugar. E a nossa espiritualidade fecunda só consegue compreender isso quando nós nos alimentamos diariamente através da oração, através da escuta da palavra, através também do direcionamento do Evangelho para outras pessoas que não conhecem. Então, fazer o bem sem olhar a quem, e não há necessidade de se escolher somente um dia, somente a hora para a prática da espiritualidade e para a prática do bem comum nesse Evangelho fecundo de vida e transformação. Que fique essas nossas reflexões da Palavra de Deus. Fazei o bem a todo instante e a todo lugar. Levai esse Evangelho a todas as criaturas. Esse Evangelho que estende as mãos às nossas quedas e não aponta dedo para nossas imperfeições. A todos vocês, amados irmãos, paz e bens, e um beijo em seus corações.